de Deus, tudo bem? Deus abençoe a todos. Seja bem-vindo ao nosso canal. Como nós paramos no último episódio, né, falamos da justificação pela fé em Jesus Cristo. Agora, hoje nós vamos falar em Romanos 4, a justificação, Abraão justificado pela fé. Quem foi Abraão? Abraão foi o pai da fé. É o pai da fé, né? Porque ele creu no que Deus falou para ele, e ele largou toda a sua família, toda a sua parentela e foi na direção que Deus deu a ele. Então ele foi um homem que ele creu em tudo que Deus falou, e ele obedeceu, e ele se tornou o pai da fé, né? Nós somos filhos de Abraão na fé. Então, Abraão justificado pela fé, capítulo 4 de Romanos. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Paulo está falando para a igreja de Romanos, fazendo uma pergunta. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? É uma pergunta. Porque se Abraão for justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Porque diante de Deus ninguém é glorificado pelas obras. Diante de Deus nós somos glorificados em Cristo Jesus. Ele é a justiça. Por isso que a gente sempre tem que confessar: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Entendeu? Fala assim: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Nós temos que falar assim, porque Ele foi justo. Ele não tinha pecado, Ele se fez pecador por nossa causa. Então diz aqui, ó, porque se Abraão foi justificado por obra, tem que se gloriar, o homem se gloria. Porém, não diante de Deus. Diante de Deus, nós somos glorificados por Jesus. Porque diz a Escritura, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como uma dívida. Verdade. Quando a pessoa trabalha, você trabalha o mês inteiro. Então, o patrão, ele é obrigado a te pagar, porque você trabalhou, é uma dívida, não é uma obra. Você não fez uma obra para ele, você fez o seu trabalho. Entendeu? Então, o Paulo está falando aqui, o que trabalha não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que trabalha, porém, mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Mas se você não faz nada e você crê em Deus através do Senhor Jesus Cristo, então você vai ser recompensado. Porque a palavra de Deus diz que é tudo pela fé. Amém? Seja uma pessoa de Deus, seja uma pessoa que crê no sofrimento de Jesus, na sua vida. Você espera por Jesus, fala para Ele: Senhor, eu quero conhecer a Tua Palavra. Começa a ler a Palavra de Deus, começa a buscar a doutrina do Senhor, que você vai ser muito abençoado. Olha o que diz aqui, ó. Então, é atribuído como justiça, quando você crê em Jesus. E é assim também que Davi declarou ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obra. Então, ele citou Davi aqui, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele era, apesar dele ser um rei, rico, milionário, mas ele tinha um coração de Deus. Ele cria nas promessas de Deus. Mesmo ele sendo um homem pecador, como ele errou, como ele praticou de ideia, mas ele era um homem de Deus, a sua fé estava em Cristo, como se diz, né? Naquela época da lei. Então ele já cria e veria o Salvador, ele já cria que um dia a justiça de Deus ia se manifestar, que era Jesus Cristo. Então ele cita aqui Davi, ó. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Feliz. O homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Está vendo?
Então, bem-aventurado é aquele que você não se sente acusado. Quando você aceita o Senhor Jesus, quando você segue a doutrina da graça e da verdade, por exemplo, na nossa igreja, nós pregamos sempre o Evangelho da graça e da verdade. Como é que é o Evangelho da graça e da verdade? É um Evangelho que você não faz nada, você só crê nos mandamentos de Deus, aqui na doutrina, no que Paulo fala. Porque o que Paulo fala foi Jesus que revelou a ele para abençoar a igreja atual, que é hoje. Tá bom? E amanhã a gente vai continuar esse versículo aqui, ok? Que Deus abençoe vocês e até a próxima.